Vamos para mais uma estação agora de ginecologia e obstetrícia. Se tratava de uma estação em que você tinha que avaliar uma paciente que era puérpera. Conversando com alguns colegas que fizeram a prova, muitos se queixaram que houve diferença entre a interpretação da atriz no momento. Algumas eu vou mostrar para vocês, mas alguns relataram que a paciente já estava deitada, outros relataram que ao conversar com a paciente, simulava ali um episódio de síncope, de desmaio, enfim. Vamos lá. Você está de plantão nas enfermarias de alojamento conjunto e irá atender uma puérpera que teve parto normal há cerca de 20 horas. A paciente foi avaliada no puerpério imediato e encontrava-se então em boas condições. Nos próximos 10 minutos, realizar o atendimento da puérpera, demonstrar a realização de procedimentos médicos caso necessário, solicitar exames complementares caso necessário, orientar a puérpera sobre como proceder. Então, quando eles deixam essas orientações de demonstrar a realização de procedimentos médicos, caso necessário, muito provavelmente você vai ter que fazer, beleza? Já tenha isso em mente. Vamos para o checklist. Apresenta-se e cumprimenta a paciente, valia 0,3. Avalia o nível de consciência da paciente, valia 1 ponto. O que acontece? Como eu falei para vocês, quando o médico chegava para falar com a paciente, se identificava, olá, vou realizar seu atendimento, o que está acontecendo? Aí eu falava, doutor, tá tudo bem, e desmaiava, caía do nada. E aí o médico tinha que entrar agora nesses quesitos aqui, como eu falei para vocês, avaliar o nível de consciência da paciente. Acomoda a paciente no leito e a coloca com as pernas elevadas. Se você fizesse os 2 procedimentos, você ganhava meio ponto. Checa pulsos carotídeo e periférico. E aí você recebia o cartão do pulso, né? O paciente estava com 100 batimentos por minuto. E adequado somente se checasse os pulsos periféricos e carotídeo. Somente um dos 2 não adiantava. Checa perfusão periférica, valia 0,4. Avalia a coloração das mucosas. Você também recebia o impresso dizendo que as mucosas estavam coradas. Tudo isso já pensando se essa paciente não estava com quadro de hemorragia puerperal. Então, se a paciente está com uma frequência que não é tão alta, está com as mucosas coradas, ali já mostrava que essa paciente não estava com quadro de hemorragia, ou pelo menos sinalizava que ela não estava com quadro de hemorragia. Avalia a involução uterina. E aí tinha como se fosse um útero fake na barriga da paciente e tinha também uma fralda para você avaliar os lóquios dessa paciente, tá bom? Que é um dos próximos critérios. Então, adequado se você palpasse o útero, nem precisava falar nada, só palpava o útero, Imagino que todo mundo que fosse palpar esse útero ia questionar se esse útero estava evoluído, quais eram as características desse útero, obviamente, mas aqui não mencionava e também não pontuava em relação a isso, só pontuava se você palpasse o útero. E na questão da avaliação dos lóquios, se você somente verificasse e mencionasse que verificou, você ganharia 1,6. E aí, nem precisava mencionar se estavam em grande quantidade ou em pouca quantidade. Mas, pelo que relataram, na fralda tinha pouca quantidade, já dava para imaginar que não era um quadro de hemorragia. E aí entra solicitação de exames, PA e complementares. Refere que deve aferir a pressão arterial, ganhava 0,8. Indica exame de glicemia imediato, valia 1 ponto. E aí você recebia também. Da pressão arterial estava 90 por 60 milímetros de mercúrio e a glicemia da paciente estava em 80 miligramas por decilitro. Não solicita outros exames. Adequado se você não solicitou. Então, se você já recebeu a PA dessa paciente, viu que a paciente está hipotensa, viu que não tem sinais de hemorragia, tudo está demonstrando que essa paciente não tem sinais de hemorragia, glicemia está normal. O que pode ter acontecido? Essa paciente teve uma queda súbita de pressão e, consequentemente, teve esse episódio aí de síncope. E aí entram os outros critérios do checklist. Explica para a puérpera o quadro clínico e as causas do episódio de lipotimia.
Adequado, se você explica que houve queda temporária da pressão e que não há sinais de hemorragia ou qualquer complicação. Inadequado, se você não explicasse ou desse qualquer outro diagnóstico, valia 1.2. E o último critério orienta como deve ser a mobilização da paciente para sair do leito. E aí você deveria dizer, diz que a paciente pode se levantar, mas deve primeiro sentar-se e não levantar de forma abrupta. Então, orientações gerais, né, para o paciente que teve esse tipo de episódio, estava com a PA um pouquinho mais baixa e não era um quadro de hemorragia, como muitos colegas pensaram. Tinha tempo, né, na cronologia da estação, dava para você analisar, dava para você receber todos esses dados e pontuar bem, beleza? Muitos colegas foram bem nessa estação, alguns, poucos, que imaginaram que poderia ser um quadro ainda de hemorragia, que ficaram questionando, perguntando, e recebendo não consta e batendo naquela tecla, acabaram não conseguindo pontuar essas coisas simples aqui no final. Beleza? Bom, essa foi mais uma estação, vamos para a próxima.